Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui nesta terça-feira, dia 28 de fevereiro, meditando junto a palavra de Deus. Quero que você abra o seu coração, tome posse desta palavra para que ela restaure, transforme a nossa vida. O evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 6, versículos de 7 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não usei muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesta sequência da nossa liturgia, nesta primeira semana desse tempo favorável da Quaresma que nós estamos vivendo, hoje o Senhor vem nos trazer esse ensinamento de como nós devemos proceder na nossa oração. E traz Jesus a única oração que Ele nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso. Quanto ensinamento do Senhor para nós. Às vezes a gente fica aí procurando, falando horas e horas e nos esquecemos do valor ou até mesmo deixamos de viver esta oração de Jesus no nosso dia a dia. Perceba como ela vem na sequência da palavra de Deus de ontem, que Jesus nos ensinava. Tudo o que fizestes a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizeste. A oração do Pai Nosso não é diferente. Nós chamamos a Deus de Pai, portanto somos irmãos. Para que o reino dele aconteça no meio de nós, nós precisamos fazer a tua vontade. E a tua vontade nada mais é de vivermos a partilha, a solidariedade. Como tema proposto para nós, igreja, pela campanha da fraternidade. Fraternidade, fome, dai-lhes vós mesmos de comer. Esta oração, ela resume a nossa vida, a vida do cristão. Nós precisamos realmente estar atentos às nossas ações, às nossas atitudes, se elas condiz com o que nós rezamos na oração do Pai Nosso. Veja que profundidade. É missão nossa partilhar o pão para com aquele que não tem. É o pão nosso de hoje. Nós acumulamos nas nossas despensas, às vezes até se perde. Ou se não acumulamos na despensa, às vezes jogamos fora. Quantos alimentos a gente tem ciência de que é jogado fora hoje, e nós até dentro das nossas casas. Então a gente precisa tomar consciência da nossa missão
e procurar viver esta palavra de Deus. E Jesus continua, no seu ensinamento, que nós devemos viver esta prática também do perdão, perdoando uns aos outros, da mesma forma que nós devemos buscar o perdão de Deus. Mas hoje Jesus nos dá um puxão de orelha. Será que nós temos essa consciência de que quando vamos buscar o sacramento da confissão, nós precisamos antes nos reconciliar com os irmãos? De nada adianta você ir pedir a Deus perdão se você não perdoa o seu irmão. Não é por acaso que o padre, no sacramento, depois que o penitente faz todo ali o elenco dos seus pecados, ele pergunta: você está arrependido dos seus pecados? Então, quando a gente for se dirigir à confissão, a esse sacramento de libertação, de cura, o Senhor hoje nos convida que nós precisamos também antes perdoar os irmãos. Veja a nossa incoerência, Se nós que somos comedores de arroz e feijão não conseguimos perdoar o outro, olha a bondade de Deus para conosco. Se estamos arrependidos e se nós praticamos esse perdão, nós também seremos perdoados. O mesmo que quando Jesus diz, quem der testemunho de mim diante dos homens, eu também darei testemunho dele diante do meu Pai que está no céu. A fé também deve ser vivida como um gesto de reciprocidade para com cada um dos nossos irmãos e irmãs. É desta forma que o reino de Deus acontece no meio de nós. Nós, infelizmente, queremos que venha a nós, Venha a nós o reino. Mas fazer aquilo que Deus quer, e nos ensina, nós temos aí as restrições. Então, que essa palavra nos ajude nesta caminhada quaresmal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre sua família e todos os seus, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.